Fala, gente. Boa noite. Tudo na paz com todos. Boa noite. Gratidão a todos aí pela presença, tá? Sou Leonardo Gonçalves e estou aqui hoje para realizar mais uma apresentação. Espero que todos gostem. Então, gente, hoje aqui eu estou para apresentar essa apresentação que eu espero que todos possam aí presenciar através do livro de Orante, o tangível conectando o intangível, matéria criando espírito, tá? Vamos utilizar aqui de dois contextos, o livro de Urântia e a pirâmide de Maslow. Tá? Vamos usar desses dois contextos para estar presenciando aí o tangível conectando o intangível. Ok? Espero que todos gostem e vamos na graça do Papai do Céu. Então, o tangível conectando o intangível, a jornada da matéria ao espírito. Nessa apresentação, espero que todos nós possamos vivenciar uma jornada incrível, que atribui um propósito e um significado maior às nossas experiências diárias, ligando-as a uma dádiva divina e à construção de uma identidade espiritual, através do livre-arbítrio e o amor, descobrindo a profunda interconexão entre o nosso mundo material e o reino espiritual. Tá? Então, eu espero que a jornada seja incrível e que atribui um propósito e um significado maior, tá? Das nossas experiências diárias, ligando-as a uma dádiva divina, que vai ser a construção de uma identidade espiritual, tá? E através do nosso livre-arbítrio e o amor. Então, que possamos aí descobrir a profunda interconexão entre o nosso mundo material e o reino espiritual. Okay? A interconexão. A introdução vai ser a base da pirâmide e a ascensão do espírito. Né? A pirâmide que vamos ver a seguir, que vai ser a pirâmide de Maslow. Tá? E o objetivo dessa apresentação, gente, é de poder compartilhar com vocês o quanto é magnífico e lindo demais sabermos que, a partir de matéria finita, de necessidades básicas, com instintos animais, temos a graça em nosso livre-arbítrio de nos humanizarmos, através da beleza, verdade e bondade, com as coisas, significados e valores, podendo assim nos espiritualizarmos e, através da personalidade, concedermos uma dádiva a Deus, que é a nossa experiência evolucionária e nosso livre-arbítrio, na respiração sincera de que, não a nossa vontade, mas que a vossa vontade seja cumprida. E o melhor e o mais lindo de tudo isso é que a dependência é o amor. Tá? Então, nos humanizarmos através do nosso livre-arbítrio, nos humanizarmos primeiro antes de nos espiritualizarmos, né? Através da beleza, verdade e bondade. Tá? Onde a verdade é o conhecimento racional, a beleza universal, a percepção estética, a bondade, a ação moral. As coisas estão no mundo material, nos itens da pirâmide, que nós vamos ver a seguir. Tá? E os significados é o que atribuímos a elas. Né? Onde um lar é mais que uma casa. Né? É um refúgio. É um refúgio. E os valores e os princípios que surgem dessa compreensão. Né? Então, nos humanizarmos aqui através da verdade, a beleza e a bondade, né? Para que, através das coisas, nós possamos estar dando significado às coisas, né? E os valores, os princípios que vão, né, surgir desses significados que vamos dar às coisas. Né? Podemos, né, nos humanizarmos e até mesmo nos espiritualizarmos. Né? Podendo, assim, através da personalidade, concedermos uma dádiva a Deus. E onde diz aqui no livro durante a questão de concedermos essa dádiva a Deus através da personalidade. Aí possamos ver aqui no documento 112, seção 0.7, onde nos foi revelado que a personalidade, embora desprovida de identidade, ela pode unificar a identidade de qualquer sistema vivo de energia.
E no documento 112, seção 0.10, ele diz que ela pode proporcionar uma dádiva a Deus, a dedicação por livre escolha de fazer a vontade de Deus. Então, podemos ver que a personalidade, embora desprovida de identidade, ela pode unificar, né, a qualquer identidade de sistema de energia. E ela podendo unificar, então ela pode proporcionar essa dádiva a Deus, que é a dedicação da livre escolha de fazer a vontade de Deus, né, que é a nossa experiência evolucionária em nosso livre-arbítrio. E na respiração sincera de que não a nossa vontade, mas que a vossa vontade seja cumprida. E que a dependência de tudo isso é o amor, nossa interconexão. Então vamos ver aqui o próximo. Aqui vai ser a base, a pirâmide de Maslow, né? O tangível, né? A nossa matéria. Né? Podemos ver aqui que a pirâmide de Maslow ela é dividida em 3 níveis. Tá? Aqui o primeiro nível, as necessidades básicas, né? As necessidades fisiológicas, o alimento, a roupa, o repouso, a moradia, a segurança do corpo, do emprego, de recursos da moralidade, da família, da saúde, da propriedade. E no segundo nível, podemos ver aqui, né, a autoestima, a confiança, a conquista, o respeito dos outros e o respeito aos outros, né, o amor, o relacionamento, a amizade, família e a intimidade sexual. E aqui no terceiro nível, as nossas necessidades de autorrealização, né, realização pessoal, onde temos a moralidade, a criatividade, solução de problemas, ausência de preconceito e aceitação dos fatos. Então, aqui é nossa matéria, nosso tangível, né, nossa base. E aqui eu gostaria muito, tá, de mostrar que a pirâmide não é sobre ser material, tá? É sobre entender que o tangível é a base essencial, né, que a matéria... Desculpa aqui, gente, é porque que a matéria é o meio, não o fim. Tá? Então, eu gostaria de frisar isso, que a pirâmide não é sobre ser materialista, mas sim sobre entender que o tangível é a base essencial, a matéria, e não o fim. Ok? É porque aqui, eu fiquei aqui no lado aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar para cima. Tá dando para me ver, gente? Oi? Tá dando para me ver? Eu fiquei na lateral aqui da tela, eu preferi que teria ficado em cima, mas tudo bem, vamos continuar. Então, aqui, o nível 1, a base da pirâmide, que é onde a matéria que é essencial, onde nós estamos ainda nos instintos animais, né? Nas necessidades fisiológicas. Aqui, na base da pirâmide, com a nossa matéria, com instintos animais, podemos notar que há uma dependência do amor, pois vamos precisar de que alguém nos ame para que possa manter nossa sobrevivência, né? Fazendo por nós as nossas necessidades, né? Que está aqui no primeiro nível, os alimentos, as roupas, dormir e nos mantendo respirando, que vai ser o alicerce fundamental dessa nossa jornada. Né? E temos a necessidade de segurança, promover esse alicerce, né, a segurança do corpo, né? Onde precisamos manter o alicerce material seguro, o emprego para recursos da moralidade, da família, da saúde e da propriedade, construindo assim a estabilidade que nos permite olhar para além da mera sobrevivência. Tá? Então, aqui no início, já na base da pirâmide, podemos ver a necessidade do amor, né, nas necessidades fisiológicas. Nós já podemos ver que a gente já nasce dependendo do amor, né, porque alguém vai precisar nos amarmos para manter a nossa sobrevivência. E com essa sobrevivência, nós temos a segurança, né, o nível da segurança, mantendo a segurança do corpo, do emprego, para poder manter esse alicerce, né, construindo a estabilidade que nos permite olhar para além da sobrevivência. Então, esse é o nosso primeiro nível da pirâmide de Maslow. Vamos ver aqui o segundo nível.
onde entra o elo social, né? A conexão com o outro e consigo mesmo. As necessidades sociais. Né? Nesse nível, nossas interações, que são as coisas, e a nossa busca por reconhecimento dos significados, né, das coisas, nos preparam para a jornada mais profunda. É onde a matéria começa a se conectar ao espírito, através da relação com o outro e consigo. Né? Nosso elo social, nossa ponte exterior, né? Para com a nossa família, para com os nossos amigos, né? E que nós possamos, né, nessa interação, darmos significado às coisas, né, no nosso dia a dia. E vamos ver aqui o que fala o livro de Orante sobre essa ponte, esse elo social. As necessidades sociais, segundo o livro de Orante. O documento 160, seção 2.8. O entusiasmo pela vida, o isolamento, tende a exaurir a carga de energia da alma. A associação com os semelhantes é essencial para a renovação do gosto pela vida e é indispensável a manutenção da coragem para lutar nas batalhas consequentes da ascensão aos níveis mais elevados da vida humana. A amizade intensifica as alegrias e glorifica os triunfos na vida. As ligações humanas de amor e intimidade tendem a aliviar o sofrimento das penas da vida e a dificuldade de muitas amarguras. A presença de um amigo acentua toda a beleza e exalta toda a bondade. Por meio de símbolos inteligentes, o homem torna-se capaz de vivificar e aumentar as capacidades de apreciação dos seus amigos. Uma das glórias torna-se capaz, uma das glórias que coroa as amizades humanas é esse poder e possibilidade de estímulo mútuo da imaginação. Um grande poder espiritual é inerente à consciência da devoção de todo o coração a uma causa comum, a lealdade mútua a uma deidade cósmica. Então podemos ver aqui no documento 160, que já diz aqui no início que o isolamento tende a exaurir a carga de energia da alma, né? E que a associação com os amigos é essencial para a renovação do gosto pela vida e é indispensável a manutenção para lutar nas batalhas consequentes da ascensão aos níveis mais elevados da vida humana, né? Que a amizade intensifica as alegrias e glorifica os triunfos na vida, né? Mostrando aqui as ligações humanas de amor. Mais uma vez podemos ver aqui o amor, né? E o mais importante também é que um grande, aqui, como diz aqui abaixo, um grande poder espiritual é inerente, né? É unido a você, inseparável por natureza, né? Que possa te levar à consciência da devoção de todo o coração a uma causa comum, a lealdade mútua, a deidade cósmica. Então podemos ver, né, a importância das necessidades sociais, né? Para com o outro, para consigo mesmo, né? Que possamos amarmos os outros, amarmos nossos irmãos, né? Como Jesus nos amou. Essa é a ponte exterior, tá, gente? Mas nós também temos a ponte interior, né? Onde é o cérebro, a glândula pineal e o espírito. A ponte interior vai ser o tangível, é o nosso cérebro, conectando o intangível, que é o espírito. Então, a etimologia da palavra espírito tem sua raiz no latim espíritus, que significa respiração ou sopro. Então, eu costumo dizer que a nossa espiritualidade está na arte de respirar, tá? Pois, respirando em sua profunda fé, com pensamentos positivos, não egoístas e ministrados pelo coração, energizamos nossas células e usando nossa antena espiritual, a química de glândula diferencial, a nossa glândula pineal, para a evolução de nossa alma, né? Tem uma outra apresentação que fala a respeito dessa química
de glândula diferencial, né? Através da glândula pineal. E quem quiser assistir, está aí no canal aí do Café Curante. Tá? E detalha mais a respeito. Tá? E o que fala aqui o livro de Urântia sobre essa fonte interior, né? Essa conexão com o espírito? É que no documento A Conexão segundo o livro de Urântia, no documento 49, seção 5.19, onde nos foi revelado que a categoria, segundo a recepção do espírito, há 3 grupos de modelos de mente, no que diz respeito ao contato no que se refere à questão espiritual. Essa classificação nada tem a ver com a categoria dos mortais, quanto a terem 1, 2 ou 3 cérebros. Refere-se essencialmente à química de glândulas, mas particularmente à organização de certas glândulas comparáveis aos corpos pituitários. As raças em alguns mundos têm uma glândula, em outros têm 2, como em Urântia, enquanto em outras esferas ainda, as raças têm 3 desses corpos extraordinários, e que a imaginação e a receptividade espiritual é inerente e são definitivamente influenciadas por essa dotação química diferencial. Então podemos ver aqui, né, que nós temos 2 dessas importantes glândulas, e que ela se refere essencialmente a químicas de glândulas, mais particularmente à organização de certas glândulas comparáveis aos corpos espirituais. E que diz aqui que em Urântia temos 2 dessas glândulas, e que eles as consideram extraordinárias, e que a imaginação e a receptividade espiritual é inerente, ela está unida a você, é inseparável por natureza, e que elas são definitivamente influenciadas por essa dotação química diferencial. Então está aí o que nos foi revelado, né, ao livro Durante a respeito dessa conexão. Tá? E a neurociência e o ajustador do pensamento? A mente e o espírito, onde nosso processo é tanto espiritual quanto cerebral. Nesse processo, em nosso livre-arbítrio, é que devemos deixar que o ajustador do pensamento atue e seja nosso piloto, nos oferecendo discernimento para os 4 aspectos de nosso cérebro, guiando nossas atitudes diárias. Com isso, na personalidade, que é uma dádiva divina, desprovida de identidade inicial, começa a construir uma identidade de valores espirituais através de nossas escolhas. Tá? Então, podemos ver aqui pela imagem, né, da neuroanatomia. Essa imagem eu peguei numa aula aqui do Marcos Dalmolin. Ele dá uma aula aqui sobre esses 4 aspectos aqui, dá 3 aulas, né, muito boa. Então, podemos ver aqui nessa imagem a neuroanatomia, né, nossos 4 aspectos. Né, o aspecto 1, o aspecto 2, o aspecto 3 e o aspecto 4. Né, estão divididos no hemisfério esquerdo e no hemisfério direito. Né? O aspecto 1 e o 4 são responsáveis pela parte intelectual, né? E o 2 e o 3 pelo emocional. Então, podemos ver aqui que o 1 e o 4, eles lidam com o raciocínio e a lógica, e a verdade, enquanto o 2 e o 3 processam as emoções e os valores. Então, pedimos, né, que o nosso ajustador do pensamento nos dê discernimento, né, nessa interação aqui dos 4 aspectos, onde nós tomamos nossas decisões, né, nossas emoções, né, que o ajustador do pensamento possa nos dar discernimento, né, nessa interação dos nossos 4 aspectos, para que possamos ter melhores atitudes diárias, né, e possamos desapegarmos cada vez mais da matéria, né, através da nossa conexão com ele. Aqui fica localizada, a glândula pineal fica localizada mais ou menos aqui. O ajustador do pensamento reside na nossa supraconsciência, né? Então, com essa conexão, pedimos discernimento ao nosso ajustador, tá? Para que possamos, na nossa personalidade desprovida de identidade inicial, começar a construir uma identidade de valores espirituais através das nossas escolhas. Então, possamos pedir ao ajustador aí sempre as melhores escolhas para o nosso dia a dia.
ok? E o que fala aqui o livro de Orante sobre isso que eu acabei de falar? Né? O barco da vida, a vontade divina, o barco da vida, a vontade humana e o piloto divino. É o documento 111, né, seção 1.9. Aliás, o documento 111 eu já falei aqui outra vez, né, eu tenho uma conexão muito boa, sabe? Porque logo que eu conheci o livro Durante, eu tive uma sincronicidade com 1111 e que me levou nesse documento também do livro Durante, o 111, que é o ajustador do pensamento e a alma. Então foi muito bom, uma conexão espiritual e cósmica muito boa, tá? Onde me levou alguns insights que eu pude, né, estar fazendo aqui algumas das apresentações. E o que diz aqui o documento 111, seção 1.9? A mente é a vossa embarcação. O ajustador é o vosso piloto. A vontade humana é o capitão. O mestre desse barco mortal deveria ter a sabedoria de confiar no piloto divino para guiar a alma em exceção até os portos mananciais da sobrevivência eterna. Somente por egoísmo, por preguiça e por pecado pode a vontade do homem rejeitar o guiamento desse piloto que age por amor e, finalmente, fazer a naufragar a carreira mortal contra os arrecifes malévolos da misericórdia rejeitada e contra os rochedos submersos do pecado. Com o vosso consentimento, esse piloto fiel carregar-vos a salvo por entre as barreiras do tempo e, apesar dos obstáculos do espaço, até a fonte mesmo da mente divina, e mesmo adiante, até o Pai do paraíso dos ajustadores. Nossa, esse documento ele é confortante demais, né? Então, aqui podemos ver, né, que a nossa mente é a embarcação, né, que o ajustador é o vosso piloto, e que a nossa vontade humana é o capitão. Então, que possamos ter a sabedoria, né, de confiar no piloto divino, para nos guiarmos a alma e a exceção até os portos mananciais da sobrevivência eterna. Né, que somente por egoísmo e por preguiça, né, podemos rejeitar. E, mais uma vez, aqui podemos ver também que ele age por amor. Né? Então, é isso, que possamos deixar nosso ajustador ser o nosso piloto, né, na nossa embarcação. Tá, gente? Alguém quer fazer algum comentário? Enriquecer a apresentação em algo a mais? Fica à vontade, tá? Gente, é uma pausa mesmo, para caso alguém queira fazer algum comentário, ok? Dani, a Dani levantou a mão. Leonardo, é sempre interessante, recorrente nas nossas reuniões e discussões sobre essa questão da vontade humana, da vontade do Pai e de como diferenciar, de como conseguir compreender na prática como que é isso. E aí, apesar de a gente saber que isso é mais válido na relação pessoal de cada um, na experiência pessoal, essa parte que tu trouxe foi bem interessante. Se tu pudesse falar com as tuas próprias palavras, se for rápido, né? Se não for uma coisa que vai te delongar muito, ou se tu quiser deixar para depois, para voltar para esse tema, assim, que para essa parte bem especificamente, seria interessante, porque eu tenho muitas dúvidas com relação a isso. No caso, Eu você acho que disse o que é vontade humana e o que é vontade de Deus? Foi isso? mas de acordo com o que está aí no texto mesmo. É E a tua porque, opinião sobre isso que tu escreveu, botou aí. sim,
aqui eu vejo que nós temos que pedir o discernimento ao piloto, né? A nossa vontade, a nossa vontade é o capitão, né? E nós temos o nosso livre-arbítrio, através do nosso livre-arbítrio, ser o capitão, de deixarmos, de termos a sabedoria, de deixarmos o ajustador do pensamento ser o nosso piloto, né? Para que ele nos guie nossos pensamentos, as nossas atitudes, né? As nossas ações diárias, né? Com o discernimento dele, a gente possa, né, na hora de escolher nossas decisões, numa hora, né, de podermos ter resiliência, né? Podemos estar tomando as nossas decisões diárias corretas. Então, que ele seja o piloto, né? Mas que precise, para que ele seja o piloto, precisa que seja da nossa vontade deixar que ele seja o piloto, né? Que ele dê esse discernimento. A gente precisa deixar ele ser o piloto, né? Para que ele possa nos levarmos a nossa alma, estar evoluindo nossa alma através das nossas atitudes diárias, onde vai estar construindo a sua identidade, né? Seus valores, onde vamos estar dando valores os significados das coisas, né? Eu acho que a gente sempre, né, com a fé na respiração sincera, né, na respiração, está sempre pedindo que não a nossa vontade, mas que a vossa vontade seja cumprida, né? E sempre com discernimento do nosso ajustador. Então nós temos que ter essa sabedoria de confiarmos nele e pedirmos e deixarmos a ele que ele seja o piloto, para que esteja dando o nosso discernimento, para que a gente possa cada dia mais sabermos, né, fazer a vontade de Deus. Sempre desapegando do egoísmo, né? Acho que é muito importante também essa parte. Espero ter colaborado aí, tá, Daniel, com a explicação. Sim, seu Silvio. Boa noite a todos e parabéns, Leonardo, por sua apresentação. Leonardo, sobre essa vontade de Deus. No caso, você tem que ter conhecimento da sua caminhada. Então, eu tenho que ter como você saber que você está realizando a vontade de Deus através de sinais e como você reconhece esses sinais na sua caminhada. Como é possível isso? Seu Silvio, eu não sei explicar muito detalhadamente ao senhor, mas eu peço todos os dias de manhã que não a minha vontade, mas que a vontade de Deus seja cumprida, né? De sermos perfeitos como ele é perfeito. E eu acho, assim, eu vejo, até mesmo depois do livro de Urântia, me cobrar muito, orar e vigiar. Então, procuro me cobrar também de estar sendo uma pessoa melhor, né? Honrando aos meus pais, né? Mais paciente com os meus amigos. E vou pedindo, eu não sei, né, como fazer sem o discernimento do ajustador, entende? Então, eu vou pedindo sempre o discernimento para o ajustador do pensamento, que eu possa estar tendo atitudes diárias melhores cada dia possível, né? Que eu possa estar amando o próximo como Jesus nos amou. Sei que é difícil, mas a gente procurar, né, se ver no outro, né? Para estar melhorando a nossa atitude. Mas como separar uma coisa da outra, eu acho que com isso, no nosso dia a dia, normalmente, as nossas atitudes, com a gente nos cobrando, né, sabendo que tem um ajustador para nos orientar, dar discernimento, acho que essa cobrança própria para consigo mesmo ajuda, né, se você está sendo melhor para consigo mesmo e para com o outro. Gratidão pela resposta. De nada, seu Silvio. Espero ter colaborado aí com a compreensão. Pode seguir então, gente? Ou mais alguém gostaria de falar alguma coisa?
pode seguir. Mas pode seguir, Ana. Ok. Então vamos ver aqui a próxima tela, que é o tangível e o intangível. O tangível, no caso, é o nosso cérebro. É a ferramenta que o intangível, que é o ajustador do pensamento, usa para nos guiar. Né? Onde eu mostrei ali os nossos 4 aspectos no nosso cérebro, né? Onde nós tomamos as nossas decisões. Pedir para que ele, né, faça uma interação, naquela interação ali, onde nós tomamos as decisões, né, racionais e emocionais, que ele possa estar atuando ali. Né? E que nesse discernimento, termos pensamentos positivos, não egoístas, e ministrada pelo coração. Essa conexão, junto ao pensar, nos leva no tempo a render essa sabedoria, que se dissolve na adoração iluminada e reflexiva, e na eternidade, que a adoração conduz à sabedoria, e a sabedoria manifesta-se, gerando a finalidade de pensamento. Então, espero ter respondido aí agora aí a pergunta do seu Silvio, né? Então, essa parte aqui, seu Silvio, que os nossos pensamentos, eles sejam positivos, né, e não egoístas, e sempre ministrada pelo coração. A questão sempre de gente desapegando do egoísmo, né? Se desapegando da matéria e vindo cada vez mais para o nosso interior. Então, é onde é o topo da pirâmide, o espírito criado e a identidade. E o resultado dessa conexão aqui, essa conexão junto ao pensar, né, o resultado dessa conexão é a autorrealização, o ápice da jornada onde o espírito finalmente se manifesta plenamente, né, o topo da pirâmide de Maslow, né, a autorrealização. A finalidade é a identidade. Então, se podemos ver aqui que no tempo, o pensar nos leva a render essa sabedoria, que se dissolve na adoração iluminada e reflexiva. E aqui na eternidade, a adoração nos conduz à sabedoria, e que a sabedoria manifesta-se gerando a finalidade de pensamento, alcançando a repersonalização e a reconscientização do discernimento interior da consciência de valores espirituais, que é a nossa verdadeira identidade. Né? Então, que essa conexão, né, na nossa autorrealização, podemos aqui ver, ó, que lindo, né? Essa questão de, no tempo, o pensar, né, nos rende a sabedoria. Né? Se a gente pensar, né, com mais calma, com discernimento do ajustador, rende essa sabedoria, e essa sabedoria ela dissolve na adoração iluminada e reflexiva. E que na eternidade é a adoração que conduz à sabedoria, e a sabedoria manifesta-se gerando a finalidade de pensamento, alcançando a repersonalização e a reconscientização do discernimento interior da consciência de valores espirituais, que é a nossa verdadeira identidade. Então vamos ver aqui o que fala o livro Durante a respeito dessa repersonalização. O Silvio levantou a mão de novo. Desculpa, seu Silvio. Por favor. Pode falar, tá? Está fechado o teu microfone, Silvio. Ah, sim. É o seguinte, é sobre essa repersonalização e reconsciencialização. Porque é o seguinte, quando você sai da fonte criadora para os universos, né, evolucionários, você faz todo um caminho de retorno. Então, seria reconectar a fonte. Então, sempre um trabalho evolutivo das criaturas no universo, entende, Leonardo? Sim. Então, esse ré é sempre isso. Tanto é que é reconciliação, retorno, reprodução. Então, e aí entra o harmônico ré, e é o ré maior. É o ré maior que se conecta à centelha divina, né? Está dentro de cada um de nós, tá? Esse trabalho todo de retorno, saindo da energia da fonte criadora, percorrendo os reinos, tá? E retornando à fonte criadora. E aí você completa o ciclo completo da criação, tá? Sim. Gratidão, seu Silvio.
Valeu, tranquilo. Então, e sobre a repersonalização aí que o senhor falou, tem aqui no livro Durante o que fala a respeito. A autorrealização e a repersonalização. A autorrealização, aqui no tangível, na matéria, na matéria, né? Na pirâmide de Maslow, é o terceiro nível, né? É a realização pessoal, a moralidade, a criatividade, a solução de problemas, a ausência de preconceito e a aceitação dos fatos. Né? E no livro Durante, nos diz o que sobre a repersonalização aqui no documento 112, seção 5.19. Né? Que quando esses pré-requisitos de repersonalização houverem sido reunidos, o custódio seráfico das potencialidades da alma imortal adormecida, com a assistência de numerosas personalidades cósmicas, outorga a entidade morancial, a forma mente-corpo morancial, que estava aguardando enquanto confia esse filho evolucionário do Supremo, a vinculação eterna com o ajustador, que aguarda. E isso completa a repersonalização, a reconstituição da memória, do discernimento interior e da consciência, a identidade. Né? A repersonalização é o momento em que a nossa consciência se alinha totalmente com os valores espirituais, redefinindo quem somos de dentro para fora, que eu acho que é o que o seu Silvio falou. Né? A identidade de valores espirituais, que não é sobre dogmas, mas sobre viver com propósito, criatividade e um profundo senso de serviço e amor, que são as manifestações do Espírito em nossa vida diária. Né? Então, é lindo aqui ver que completa a repersonalização e a reconstituição da memória, do discernimento interior da consciência, que é a identidade, que é a reconstituição da memória, né, desses valores espirituais, né, que a gente forma aqui na autorrealização, né, esses valores espirituais que vai dar a nossa identidade, né, que a repersonalização, né, que eu acho que foi o que eu entendi que o seu Silvio falou, que é o momento em que a nossa consciência se alinha totalmente com os valores espirituais, que vai nos redefinir quem somos de dentro para fora. Tá? E aqui, mais uma vez, é para que possamos ver aqui que a dependência é o amor. Né? A transmutação do temor de Deus em amor a Deus. Né? Que nessas interações nós possamos amarmos o próximo como Jesus nos amou, e de que não a nossa vontade, mas que a vossa vontade seja cumprida. Então, observarmos que nessa estrutura mantém a lógica da pirâmide de Maslow, e que nossa jornada começa na matéria, né, com as necessidades fisiológicas, com os instintos animais, com o corpo, a segurança, né, que passa pela arte da respiração e da fé, que culmina na manifestação do Espírito e na construção da sua verdadeira identidade. E é através dessa ponte divina interior que encontramos a verdadeira conexão entre o nosso ser material e o reino espiritual. O ajustador do pensamento é a ponte direta entre a mente humana, né, que é finita e material, e a mente divina, que é infinita e espiritual. E que através do ajustador, o livro Durante sugere que nós humanos temos o potencial de acessar e assimilar verdades espirituais e insights sobre o cosmos que vão além da mera lógica ou observação material. Essa é a fonte da intuição mais elevada da consciência da verdade, do senso da divindade do eu sou, espiritual dentro de cada um de nós, um fragmento de Deus, né, que não tem exemplo maior de amor, né, que ele nos dá um fragmento dele mesmo para residir em nossa mente. Né? E que a dependência de tudo isso é o amor. Né? Podemos ver aqui no documento 86, seção 7.6, onde nos foi revelado que, por intermédio da força poderosa e intimidante de um falso medo, a religião primitiva preparou o solo da mente humana para o recebimento de uma força espiritual autêntica, de origem sobrenatural, a dádiva do ajustador do pensamento e os ajustadores divinos. Desde então, tem trabalhado para transmutar o temor de Deus em amor a Deus. A evolução pode ser lenta, mas é infalivelmente eficaz. Então podemos ver que ele
ele vai usar aqui, né, o que a religião primitiva já preparou, que é o solo da mente humana. Então, ele transmutar o amor, o temor de Deus em amor a Deus, né? Pois Deus é amor, que possamos, né, fazer a vontade de Deus somente pelo amor e não pelo temor. Pois sim, seu Silvio, por favor. Exatamente, você tem que ser um Deus em ação, a partir do momento que você se reconecta à fonte e você se reconhece como filho do Criador. E sobre o Deus, esse do temor, do Antigo Testamento, esse Jeová não é o verdadeiro, tá? Ok? Então, é isso que vai ser trazido para a humanidade e que o Deus verdadeiro, ele é amor, é amoroso e ele pratica a justiça, mas não o temor. Sim. Pois é o que fala aqui, né, o documento 86 aqui, com o ajustador do pensamento, ele tem trabalhado para transmutar o temor de Deus em amor. Né? E ele vai usar Exatamente. esse solo que já foi trabalhado pela religião primitiva. Né? Então, ele vai Isso. utilizar já dessa fé, né, que a pessoa tem, mesmo sendo com o temor, mas ele vai transmutar, né, essa fé de temor por amor. Né? Ele diz aqui que é lenta, mas que é infalivelmente eficaz. Né? Que possamos realmente, cada vez mais, fazermos a vontade de Deus pelo amor e não pelo temor. Gratidão aí, seu Silvio. Aqui, ó. Seu Silvio, Jesus sempre fala, né? Não temais. Então, sabendo disso, fazermos a vontade de Deus somente com amor, sem a dependência do temor. Que o amor seja o motivador constante da nossa busca espiritual e de nossa relação com o divino. Até mesmo porque é magnífico mesmo demais, gostoso demais, né? Nós fazermos a vontade de Deus somente pelo amor. Eu desejo a todo mundo aí, do fundo do coração, que todos possam ter esse sentimento. Eu, por exemplo, como não sou ligado a dogmas, né? Eu acho que eu tive mais facilidade em algumas coisas que me fizeram sentido aqui no livro Durante. Aí eu, por exemplo, o livro Durante, né, não existe o inferno. Então eu não tenho muita dificuldade em fazer pelo amor sem o temor. É gostoso e satisfatório demais. Né? E todo esse processo é como uma semente de mostarda. Então podemos comparar a nossa glândula pineal a uma semente de mostarda, pequena, porém de grande potencial de crescimento espiritual. A glândula pineal, a semente de mostarda, que é a matéria, né, o tangível, mas que através da química de glândula diferencial se conecta ao ajustador do pensamento, o espírito, o intangível, que sendo essa semente de mostarda regada em seu dia a dia com amor, ela tem a capacidade de criar espírito. Por isso, o tangível conectando o intangível, matéria criando espírito. Tá? Podemos ver aqui no documento 103, seção 2.3, onde nos diz: o solo evolucionário na mente do homem, a quem a semente da religião revelada germina, é a natureza moral, que muito cedo dará origem a uma consciência social. E no documento 140, seção 8.27, nos diz que o filho do carpinteiro nunca ensinou a elaboração do caráter. Ele ensinou o crescimento do caráter, esclarecendo que o reino do céu é como uma semente de mostarda, pequena, porém de grande potencial espiritual. Então, que possamos aí regarmos nossa semente de mostarda, né, com o amor no dia a dia, pois ela tem esse potencial de criar espírito. Então, não temais. Aí, mais uma prova aí, seu Silvio, do que o senhor falou, né, que Deus é amor. O livro de Oriente aí nos traz isso também. Né? No documento 2, seção 5.1, Deus é amor e, consequentemente, a sua única atitude pessoal para com os assuntos do universo é sempre uma reação de afeto divino. O Pai ama-nos o suficiente para outorgar-nos a sua vida. Ele faz o seu sol se levantar para os maus
e para os bons. E ele envia a chuva aos justos e aos injustos. Então, está vendo aí que Deus é amor e que o Pai ama-nos o suficiente para se auto-ortogar a sua vida, né, se sugestando a nossa vontade. Né? E que no documento 2, seção 5.2, diz: é errado pensar que Deus possa ser persuadido a amar os seus filhos por meio de sacrifícios feitos pelos seus filhos, ou pela intercessão das suas criaturas subordinadas, pois o Pai, ele próprio vos ama. E em resposta a essa afeição paternal, que o Pai envia os maravilhosos ajustadores para residir nas mentes dos homens. O amor de Deus é universal. Todos aqueles que quiserem podem vir. Ele gostaria que todos os homens se salvassem pelo conhecimento da verdade. Ele não deseja que nenhum homem pereça. Então, mais uma vez, podemos ver aqui que ele próprio vos ama. Né? E que, com essa afeição, ele nos envia os maravilhosos ajustadores para residir em nossa mente. Né? E que ele quer que todos nós, né, se salve. Que ele gostaria que todos os homens se salvassem pelo conhecimento da verdade. Só pelo egoísmo, pelo pecado, mesmo, pois ele não deseja que nenhum homem pereça. Pois sim, seu Silvio. Nessa primeira estrofe aí, no documento 2, né? Então, veja, quando ele faz assim, Deus é amor, e tem ali, ó, entre aspas, ó, ele faz o seu sol se levantar para os maus e para os bons. E ele envia a chuva aos justos e aos injustos. Trazendo para o momento atual, viu, Leonardo? Quando ele fala assim, ó, ele faz o seu sol se levantar. É o que está acontecendo com a modificação agora da nossa estrela, o nosso Sol, que está trocando energia e está aumentando, variando a ressonância Schumann. E com a ressonância Schumann traz frequências mais elevadas. E com isso, os seres ditos maus, eles não se sentem assim, bem com essa frequência elevada. Ok? Isso já é uma prática da justiça divina. E quando ele fala assim, ó, e para os bons. E ele envia a chuva aos justos e aos injustos. O que, o que a chuva pode corresponder a um momento de contemplação da natureza, para os injustos, pode significar tristeza. Entende? Sim, seu Silvio. Eu vejo aqui, o mais destaque aqui é essa atitude dele de nos amarmos e de ter essa reação, essa questão de ele mesmo se auto-ortogar, né, a sua vida. Isso. Essa Isso. é uma atitude que eu considero, né, de amor próprio, né, um exemplo imenso de amor. Ele se auto-ortogar. Certo. E essa outra aqui, né, também de mandarmos os maravilhosos ajustadores para residir na nossa mente, né, para nos dar o discernimento, né, de estar fazendo cada vez mais que não a nossa vontade, mas que a vontade dele seja cumprida, né, em sermos perfeitos. Ele nos dá esse... Depois que eu aprendi com o livro diante aqui, que eu aprendi, quando eu vi ajustador do pensamento, eu juro, não tenho entendido nada, mas eu procurei saber. Nossa, eu achei maravilhoso demais poder ter esse espírito residindo na nossa mente, ainda mais saber que a gente pode fazer essa conexão com a glândula pineal, sabe? Pô, aumentar, além de você não ter somente a fé em Deus, mas você sentir a presença de Deus, né, através dessa conexão. Então isso é muito maravilhoso. Saber disso para mim foi ótimo. Muito bom mesmo, e acredito que seja para todos nós. Vamos. Sim. Alguém quer falar algo? Vou continuar aqui então. Então, gente, eu espero aí que tenha sido uma jornada esplêndida aí, tá? Né? Que eu tenha conseguido demonstrar, né, essa jornada
que ela começa lá na base material da pirâmide, né, no tangível, né, onde a gente nasce lá com nossos instintos animais, né, que já existe a dependência do amor, de que alguém nos ame para nos alimentarmos, nos manter a nossa sobrevivência, né, que é o nosso alicerce principal, né, da nossa jornada, e que passa por fontes externas, né, nas coisas, né, com as nossas relações com os outros, com si próprio, com a família, com os amigos, né, e passa pela ponte interna, a mente e a pineal, né, que é essa ponte interna navegada pelas nossas escolhas e com o discernimento do ajustador do pensamento, né, podendo culminar na autorrealização como expressão de uma identidade espiritual baseada no amor, né, que possamos aí compreender que a matéria, não como o fim em si, mas como um solo fértil, né, para nossa semente de mostarda germinar, né, regarmos ela com amor no nosso dia a dia, e que ela seja o veículo necessário como desenvolvimento de expressão do espírito. Tá? Então, que fica aí essa jornada, tá, da matéria com instintos animais, né, através dessa ponte exterior, ponte interna, navegada sempre pelo discernimento do ajustador, tá? Podendo culminar aí nessa identidade espiritual baseada no amor. Compreendermos que a matéria não é o fim, né, e sim o meio. E vou deixar aí, gente, também para todos, aqui para poder estar finalizando, uma reflexão, né, para todos nós. Aqui é uma semente, uma imagem de uma semente de mostarda germinando, tá, dentro de uma nebulosa, tá? E que a reflexão é o seguinte: se a matéria, o tangível, forma a nossa base, qual tipo de base estamos construindo em nosso dia a dia, para que o espírito encontre espaço para se manifestar mais plenamente amanhã? Então, que possamos aí estar fazendo essa reflexão, tá? Amém. Gratidão pela respiração, e que na respiração sincera, não a nossa vontade, mas que a vossa vontade seja cumprida. Namastê, gratidão aí a todos aí, e deixa essa reflexão. Eu espero que todos tenham gostado. Algum comentário, fiquem à vontade. Muito Obrigada. bom, Leonardo. Se tu quiser tirar da tela agora, Parabéns, Leonardo, viu, pela sua palestra. Muito produtiva e instrutiva, tá? Gratidão, senhor. Espero que possa compartilhar para o apaziguamento, né, da humanidade, que possa ter alguma... apaziguar, né, as diferenças, né, de crenças, né, que possa ter alguma positividade para a humanidade, para o nosso planeta. Dani, Gostei, Leonardo, teu conteúdo muito bom. Para mim, eu sei que todo mundo aqui, cada pessoa recebe a informação e recebe da sua maneira, de acordo com o que você está vivenciando. Para mim, naquela parte que eu falei lá, que eu fiz a pergunta, que é falando. Eu já ouvi várias vezes essa frase, que a gente é o capitão. E, enfim, nessa pegada, que eu não sei me expressar direito. Tem uma frase muito famosa, inclusive, que fala: eu sou o capitão da minha alma. Então, tem frases famosas assim, mas tu trouxe no contexto do livro de Urântia com a questão do ajustador do pensamento, que ele é o piloto. E por mais que eu tenha ouvido essa frase clássica, da maneira que eu já escutei várias vezes, já li, eu não tinha parado para tomar consciência dela da forma como tu trouxe. Eu não sei se foi um momento, foi agora para eu conseguir entender, mas me abriu para outro questionamento, a questão da vontade. Porque, assim, é muito interessante a gente se render, no sentido de falar assim,
eu quero fazer a vontade do Pai. Assim como Jesus falava. Ele sempre cita, ele se recolhia, às vezes ele falava que queria fazer a vontade do Pai e tudo mais. Só que daí eu fico pensando assim, é um pensamento um pouco rebelde, um pouco anarquia, mas é um pensamento que me povoa. É o seguinte, se Deus quisesse que só, tipo assim, que a gente ficar só, tipo, eu vou fazer a vontade do Pai, eu só quero fazer a vontade do Pai, é só a vontade do Pai. Então, por que que ele criaria a gente? Porque a gente também tem as nossas vontades. Tudo bem que tem algumas que são muito chulas, mas a gente tem as nossas vontades. E aí, eu ouvia em discussão de grupos, às vezes, em alguns momentos, as pessoas falam, não, a questão é você pedir para que a sua vontade se alinhe com a vontade do pai. E eu continuava sem entender. Ontem o Roberto trouxe expressou uma parte lá do entendimento dele, que está no livro de Urântia, que falava assim, se você não visse, parasse de ver Deus como um rei cheio de regras, né, colocando essa questão da vontade dele, e começasse a amar essa vontade dele, seria diferente. E aí, com tudo que tu trouxe aí, de amor e de tudo, para mim foi me caindo uma ficha que eu não tinha entendido até hoje. Mas era isso que eu queria compartilhar. Que bom, Daniel. É porque eu acho que a nossa vontade ela está sempre mais ligada à matéria, né? Então, acredito eu que nós temos que estar pedindo ao nosso ajustador para ser o piloto, né? Que sejamos, sendo o capitão, que nós possamos ter a sabedoria, né? De deixar ele ser o piloto. Porque se deixar apenas pela nossa vontade, a gente vai estar sempre apegado mais à matéria. Então, a gente está sempre mais para o nosso interior, para ir desapegando cada vez mais da matéria, para ir se apegando mais ao espírito, né? Então, acho que é pedindo discernimento a ele. Que se for deixar só por nossa vontade mesmo, a gente vai sempre estar pegando mais a matéria mesmo. A gente tem que pedir esse discernimento a ele naqueles 4 aspectos, né, para ir dando discernimento nas nossas escolhas. Sim, seu Silvio? Daniela, é sobre fazer a vontade do Pai. Está mais relacionado a entrar em ressonância, em frequência vibracional com o Pai. E é através da fé. Então, aquilo que você deseja, você, a sua fé, ela vai se elevar e chegar à frequência de Deus, entendeu? E aí entra em ressonância, e aí acontece. Lilian, Então, eu vejo que é, fazer a vontade de Deus é fazer o bem para mim, né? Mas muitas pessoas dizem, mas fazer o bem é relativo, porque o bem para mim não é o bem para outra pessoa. Muitas vezes o bem é conforme a pessoa, o meio ambiente que ela é criada também, né? Pode ser que para ela fazer o bem seja, vamos dizer, uma pessoa que é criada, o pai e a mãe, um rouba, o outro é viciado. Tem casos assim, né? Então aquela criança vai aprender que ela vai viver nesse ambiente de roubo e de vício. Ela vai aprender assim. Mas eu não sei, será que essa criança. Porque essa criança, uma hora, ela vai para a escola. Se ela for para a escola, ela vai ver que o que ela vive não é bem aquilo que ela pensava ser bom. Ela vai conhecer uma outra realidade, né? E mesmo assim, eu acredito que essa criança vai chegar um momento que ela vai ver.
o que é realmente o bem, né? Que ela tem o ajustador do pensamento. Uma hora ela vai receber o ajustador do pensamento, que ela vai começar a fazer as escolhas e ela vai entender, não sei. Penso eu assim. Será que ela vai conseguirá ela sair daquele ambiente ou não? E às vezes eu acho que é aí que entra a misericórdia de Deus, né? Porque a gente vê que muitas, elas estão num caminho que elas acham que estão fazendo bem. E na realidade elas estão totalmente desviadas, assim. Um exemplo é essa questão desse rapaz que morreu ali nos Estados Unidos, que assassinaram ele, e muitas pessoas na internet começaram a comemorar que ele tinha morrido, né? Então eu digo, mas será que o coração das pessoas está tão assim endurecido? Não sei, porque a gente tem até medo de viver, como eles dizem, né, em uma bolha, distanciado desse povo, né? Quando a gente vê umas atitudes assim, a gente diz, nossa, mas o que está acontecendo com a humanidade? Verdade. Acho que nós somos produto do meio, né? Então, acho que chega uma certa idade, uma hora que o ajustador ele vai tentar, né? Se for da sua vontade, ele está aí trabalhando diariamente, né? Nós realmente somos produto do meio. Se não soubermos termos a sabedoria de separar as coisas, né? Mas realmente a humanidade tá estranha, mas tá, o livro de Urântia está aí, né? A revelação está aí. Os legisladores estão aí para ter algum impacto aí para toda a humanidade, né? Verdade. Dani, Só um comentário à parte da Lilian. Lilian, para tu ver como essa questão de fazer o bem é realmente relativo, porque vai mudar um pouquinho aqui a temática, mas eu vou voltar. O Charles Kirk, que morreu, né, foi assassinado, foi o mal que fizeram para ele, mas isso abriu os olhos do mundo, porque mundialmente parece assim que Caligarcia tá solto, ele tá cutucando um monte de gente, tem um povo que tá aberto para ele, e tá recebendo e tá rolando as coisas. E essa cena desse rapaz é muito associada a Cristo. Cristo era uma pessoa que só debatia ali, falava o lance dele, se bem que ele estava inserido em contexto político. Mas, assim, ele não era agressivo. Enfim, voltando para a temática do Leonardo, que tu quis comparar, tu quis trazer a pirâmide de Maslow como o tangível para o intangível. E no livro de Urântia, próprio Jesus incentiva a pessoa a buscar essa questão da sobrevivência, da matéria, e, e até fala, não com as minhas palavras, mas do jeito que eu entendi, que se você não é uma pessoa que tá com aquela pirâmide de Maslow lá, da sobrevivência em paz, você não vai ter tempo para você se espiritualizar. E daí fica aquele grande questionamento, porque a gente fala assim, a nossa vontade ela é muito voltada à matéria. Só que essa matéria, no caso, às vezes ela não é uma futilidade, não é, oh Deus, me dá um Lamborghini, me dá um Porsche. Não, às vezes me dá uma vida melhor, me dá um salário, sei lá, de X, né? Que ali eu vou poder respirar, eu vou poder. Então não é assim uma coisa. E daí que eu fico assim, eu entro em conflito com relação a isso. E aí eu tô pensando nessa pirâmide inteira e naquela fala também de
Poxa, se você busca o reino dos céus, por mais que seja uma frase bíblica, que não esteja no livro de Urântia, mas bate também com essa ideia, que quando a gente se busca ali, busca, no caso, a orientação do ajustador, a gente busca essa conexão, então tudo fica mais aberto. Eu não vou dizer que fica fácil, porque fácil é mentir. Fácil não, mas que se abre um caminho de melhoria, né? Um alcance melhor. Mas assim, é tão confuso, gente, isso na prática, e tem essa questão da glândula, comparando com a fé, e aí a gente acaba absorvendo alimentos, coisas. Você tem que cuidar do seu corpo, às vezes eu me questiono, mas espera aí, se a minha fé pode ser do tamanho de uma mostarda, e se o espírito domina o corpo e a mente, por mais que meu corpo esteja detonado, por exemplo, minha glândula pineal, alguma coisa esteja lá, não esteja funcionando bem, será que só com o meu poder da fé seria capaz de surgir uma coisa assim? Claramente que não estou falando de surgir uma mágica, igual a Sabrina Aprendiz de Feiticeira, chega no espelho e faz um instalar de dedos e muda. Mas a questão de ir mudando também, assim, sabe? Não sei se, gente, eu não sei se vocês estão conseguindo me compreender, porque realmente na cabeça é uma coisa, quando vai falar, sai diferente. Sim, Daniela. Eu acredito ter entendido, sim. É porque a pirâmide de Maslow, ela nos ensina, porque antes de nós nos espiritualizarmos, nós temos que primeiramente nos humanizarmos, né? Então ela nos ensina ali, né? Primeiro ela demonstra a dependência do amor, né? Alguém vai precisar nos amarmos para manter nossa sobrevivência, né? Porque ali no instinto animal, com as necessidades fisiológicas ainda, temos que ter alguém para nos amar. E a segurança do corpo depois para manter esse alicerce, nessa base. Então ali ela ensina a nos humanizarmos, né? Primeiramente humanizarmos, para quando chegar a autorrealização, nós irmos, né, dando nossos valores espirituais, né, que vai dar a nossa verdadeira identidade. Então a pirâmide de Maslow, no tangível, ela nos ensina primeiramente a nos humanizarmos para assim, né, através das coisas, significados e valores, possamos nos espiritualizarmos até que chegue na repersonalização. Isso, Silvio? E essa repersonalização e essa conscientização é exatamente que você se conecta à fonte criadora. E é para isso que as necessidades básicas, alimentação, habitação, tudo isso, para você já esteja realizado. É como está na pirâmide de Maslow. Você não tem que se preocupar com isso, porque você já conseguiu se elevar espiritualmente, né? De tal maneira que essa questão não é mais preocupação. Então, se eu quero enxergar mais, se eu quero entender mais sobre o universo, a Terra, os planetas, eu tenho que, primeiro, realizar essas necessidades básicas, elas estarem realizadas. E aí você consegue, inclusive os relacionamentos, conhecer pessoas que têm um propósito parecido, estejam numa frequência, uma vibração, que também já conseguiram realizar aquilo que é básico. Entende, Leonardo? Sim, seu Silvio. A repersonalização, né, é onde nós alinhamos, né, nossos valores espirituais, né? Onde o ajustador ele retorna, né? Retorna Sim, com a alma, né? É o ajustador e a personalidade, né? Onde nós possamos ali, essa repersonalização, ela faz a reconstituição da memória de valores espirituais. Nós vamos ter essa memória reconstituída, mas dos valores espirituais de nossa vida, né? Não sim, memórias, né, fúteis e tal, mas onde a gente tem essa conscientização dos sim. valores. Se você busca evoluir mais, você vai ter um ajustador mais evoluído.
Sim, para atender a sua necessidade. uma Sim, alma mais evoluída, né? mais evoluída. Uma identidade de valores espirituais. Essa repersonalização é a alma com a identidade, o ajustador do pensamento e a personalidade, né? Onde vai poder fusionar, né? Sim, Levando uma dádiva até Deus, né? Porque a personalidade ela tem, sim, apesar dela ser, né, desprovida de uma identidade, né, inicial, sim, ela tem sim, essa depende da sua vontade, capacidade depende da de sua unificar, vontade, né, exatamente. a É, qualquer sua entidade vontade. de valores de energias, né? E ela, ao fazer essa fusão, né, ela pode estar dedicando uma dádiva a Deus, que é a nossa experiência evolucionária, né? Sim, exatamente. Vai ser encontrado esses valores espirituais que possamos dar essa dádiva a Deus, sermos perfeitos como Ele é perfeito, né? Dani, Mas, Eu acabei de soltar uma risada aqui que eu fiquei pensando, gente, é assim, o ajustador tem identidade e a gente tem a personalidade. Agora, imagina assim a responsabilidade, né? A nossa capacidade de responder à altura, de pegar essa. A gente conhece muito pouco da personalidade. O livro de Urântia fala que a personalidade é aquilo que unifica tudo, inclusive o nosso próprio ego, né? Com tudo. E aí você fica assim, meu Deus, que responsabilidade do caramba, assim. E é assim, a importância da gente conseguir entender na prática, vivenciar com essa personalidade que Deus doa pra gente, que é o que vai se unir, né? Gente, é muito louco. É, assim, é muito louco, mas às vezes quando eu penso nisso, eu começo a rir, porque eu acho assim, eu não sei, né? Eu vou rir porque eu não vou chorar, porque não dá para chorar, mas é muito doido. é muito louco, mas ao mesmo tempo é muito lindo. É muito lindo isso também, a gente ter essa compreensão dessa unificação, porque o ajustador ele fica com a identidade dual, né? No caso, né? Ele nessa fusão, nessa repersonalização. Mas é ali é onde nós não podemos esconder nada, que é ali na nossa personalidade, nessa repersonalização ali nós não vamos ter o que esconder. E inclusive acredito que o ego é o que temos que deixar de lado primeiramente, né? Porque senão não tem como se construir uma identidade de valores espirituais. E ali vai ser onde vai ser demonstrada toda essa experiência evolucionária, né? Sim, seu Silvio. Está fechado, seu Silvio, o microfone do senhor. Eu busco, Está fechado, seu Silvio. O microfone do senhor está fechado. quando eu busco a minha melhor versão, significa o seguinte, eu decidi evoluir. E a partir do momento que eu evoluo, vem um ajustador compatível com aquele nível de evolução. E aí você vai se refinando e vai evoluindo cada vez mais. Entende? Sim, seu Silvio. Acho que é onde entra o orar e vigiar, né? Que a gente Sim, está cobrando diariamente. sim. Mas isso é uma vontade, viu? Sim, Você tem que ter vontade para isso. Uma coisa importante também, que a vontade é masculina. O desejo está mais relacionado ao feminino. A vontade. Quando Jesus disse, eu fazer a vontade do Pai, ali está usando o sagrado masculino. E nós temos o sagrado feminino, que está mais relacionado com o desejo. sim, alguém colocou ali que
o ajustador é um fragmento de Deus, isso também é muito gratificante, né? Essa informação de sabermos que Deus reside na nossa mente, né? Muito, muito gratificante isso. Eu gostei muito de saber disso. Que Deus está em nós e que nós possamos nos fusionarmos a Ele. Isso foi maravilhoso, essa descoberta. Porque a gente sempre vê Deus assim distante, né? No caso de distância, mas ao mesmo tempo ele está dentro de nós, né? Na nossa mente, reside em nossa mente. Então, é onde possamos nos cobrar, saber que ele está aqui vendo tudo tão próximo dentro de nós. E, na verdade, é a única coisa que Deus também não tem, né? É ter essa experiência evolucionária nossa de termos tido a capacidade de ter feito a vontade dele, de que a nossa vontade tenha sido a vontade dele e nosso livre-arbítrio, né? A nossa escolha de ter deixado o ajustador do pensamento nos dar discernimento e que tenha sido no nosso livre-arbítrio, da nossa vontade, fazer a vontade dele, né? É a experiência que eu acredito que ele receba com essa dádiva, né? Que é a única coisa que Deus não tem, né? Que em Avon, né, todos já são perfeitos, todos já fazem a vontade dele, né? Ninguém sabe o que é não fazer a vontade dele. Então ele quer ter a nossa experiência evolucionária de sabermos de ter ficado perfeito como ele é perfeito, mas pelo nosso livre-arbítrio. Então que possamos aí cada vez mais fazermos a vontade de Deus por amor, sem a necessidade do temor. Mas é Muito isso. bom. Espero que tenham gostado. Muito bom, Leonardo. Muito obrigada. Nada. Obrigada, Leonardo.